nós precisamos estar dispostos a sofrer pela verdade, mesmo que nós não busquemos o sofrimento, saibamos que no mundo, isso sempre foi verdade, mas no mundo em que nós hoje nos encontramos, para que sejamos verdadeiramente fiéis à palavra de Deus, se quisermos ser verdadeiramente católicos, precisamos estar dispostos a sofrer pela verdade. Não adianta, católico que quer ser católico, mas sem pagar o preço por ser católico, católico que quer ser amigo de Deus, mas sem pagar o preço de ser inimigo do mundo e inimigo do diabo, não será católico. Mais cedo ou mais tarde vai negociar a sua fé, vai negociar os seus valores, vai negociar os seus princípios, porque não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. Precisamos estar dispostos. Se você, meu santinho, se você, minha santinha, quer ser católico, saiba, no mundo em que nós vivemos hoje, não há vivência tranquila da nossa fé. Nós seremos motivos de chacota, nós seremos aqui e ali caluniados, vão dizer que nós somos repletos de discurso de ódio, de que nós somos intransigentes, e mais cedo ou mais tarde seremos até mesmo perseguidos. Então precisamos estar dispostos. Então, se estivermos unidos a nosso Senhor, quando isso nos acontecer, nós saberemos que somos privilegiados, nós saberemos que somos bem-aventurados. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, maltratarem, maldisserem, por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Eu estou dizendo isso e vocês estão compreendendo o porquê Deus está dizendo isso, porque infelizmente não são poucos aqueles que se pensam ainda católicos, mas fazendo vênia, reverência à ideologia do mundo. Isto é, não apenas, às vezes, não ensinando o que o mundo ensina, mas se calando diante daquilo que o mundo ensina. E o silêncio, não poucas vezes, é culposo. O silêncio diante da maldade, não poucas vezes, é cumplicidade com ela. Então nós precisamos, com toda a caridade, levantar a nossa voz, alertar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os conhecidos, falar a respeito daquela verdade salvífica, mesmo sabendo que, se começarmos a falar como cristão, se começarmos a parecer católicos, porque às vezes queremos ser às escondidas, mas se começarmos a ser e parecer católicos, as dificuldades virão, as perseguições virão. Uma pessoa que é guiada por Deus e que quer agradar a Deus, ela não está preocupada primeiramente, nem principalmente com a opinião dos outros. Ela está preocupada primeiramente, principalmente com a opinião de Deus, em alegrar a Deus, em fazer aquilo que agrada a Deus. Se consequentemente aquilo agradar o povo, ótimo. Se aquilo não agradar o povo, paciência. Como diz São Paulo, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Deus, eu não seria servo de Cristo. Não, meu santinho, não siga o seu coração. O seu coração é marcado pelo pecado. Não sigamos o nosso coração, sigamos o coração de Jesus. Essa história, eu sigo o meu coração, eu faço aquilo que alegra o meu coração. Não! Por quê? Porque o meu coração, o seu coração, não poucas vezes se alegra com aquilo que é mal.
Então nós não podemos seguir o nosso coração. Meu coração não é Deus, eu sigo o coração de Deus, aí é diferente. Meus irmãos, percebe aqui, nós podemos conhecer a verdade, mas porque estamos tão apegados ao erro, aos nossos afetos errôneos, nós muitas vezes estaremos dispostos a abafar a verdade para não ouvi-la, a esconder a verdade para não vê-la. Por quê? Porque eu não quero mudar de vida. Mas não poucas vezes isso se apresenta na nossa vida, quando você começa a perceber que o seu coração está se endurecendo, que o seu coração está endurecido, que você ouve a palavra de Deus não mais com o ouvido de antigamente, isto é, com o ouvido dócil, com a vontade devota, pronta para fazer a vontade de Deus, com uma vontade pronta para fazer a vontade de Deus quando a conhece. Não, você sempre negocia, quase que você debate com Deus no seu coração. Se isso, meu santinho, estiver acontecendo no seu coração, peça a Deus: meu Deus, por misericórdia, quebra o meu coração, quebra aquelas áreas endurecidas no meu coração. A expressão homem de cerviz endurecida é a pessoa de pescoço duro, que ela não diz amém, que ela não se dobra diante da verdade, mas é uma pessoa de cabeça dura, que ela fica recalcitrando contra o aguilhão, né? Ou como nós gostamos de dizer, dando murro em ponta de faca. Você sabe que aquilo é mal, mas você fica protelando para amanhã aquilo que você sabe que deveria fazer hoje, porque não vale a pena levar para amanhã o que é mal. E sem falar também que nós nunca sabemos se o amanhã teremos para isso fazer. Quem garante que eu terei amanhã, que eu terei o amanhã para me converter? E por que protelar o mal para o amanhã, se eu devo cortar hoje? Aí você diz: padre, mas eu não tenho forças. Reze, meu santo, e peça a Deus na sua oração, que Deus lhe conceda a graça de amar o que você está pedindo, porque não poucas vezes você pede com a boca, mas não com o coração. Já é um passo, tá? Isto é, você pede com a inteligência, você sabe que aquilo deve ser pedido, você pede a Deus para se converter, você pede a Deus para largar o pecado, você pede a Deus a graça de sair daquele caminho em que você flerta, né, com as suas fragilidades. Você sabe que está indo por um caminho perigoso, mas você sabe que você não quer deixar de trilhar aquele caminho perigoso, porque custa largar. Então você pede algo com a inteligência, mas o seu coração está amarrado, não quer mudar. Então você, na sinceridade do seu coração, você se dobra diante de Deus e diz: Senhor, eu estou assim, o meu coração está atrelado aos próprios afetos, desliga-me de mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Meus irmãos, a nossa oração, ela precisa ser não apenas piedosa, mas primeiramente verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela não será piedosa. Então a oração, primeiramente, ela é verdadeira, e aí será a condição da possibilidade de ela ser piedosa. Mas às vezes você acha que está sendo piedoso com santos pensamentos e santas súplicas que brotam apenas da sua boca, porque você sabe que aquilo é bom, mas que você ainda não olhou para o seu coração com coragem suficiente para identificar que, embora você veja que aquilo seja bom, você não quer ainda, e você não está lutando contra a sua vontade. E nós precisamos amar a Deus com a inteligência,
com a vontade e com o coração. Amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade. Então pedir a Deus: Senhor, converte inclusive os meus afetos, porque senão, mais cedo ou mais tarde, nós iremos agir como Herodes, que movido pelas suas paixões, passa por cima de Deus e por cima de tudo. Por quê? Porque ele é um homem movido simplesmente pelo seu querer. É claro que todo mundo preza e tem direito à boa fama, mas repito, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar focados primeiramente em estar bem com Deus, em agradar a Deus. Como está a minha imagem diante de Deus? Se eu sou rico diante de Deus, se eu sou belo diante de Deus, e não para os homens. Pode ser que para os homens eu seja uma pessoa desprezível, mas para Deus eu sou um grande homem, porque eu sou muito parecido com o filho dele, porque eu trago no meu coração os sentimentos dele. Então, embora para o mundo eu seja desagradável, para Deus eu sou um bom odor de Cristo, como diz São Paulo, que nós precisamos ser o perfume de Cristo, o bom odor de Cristo. Então, está assim de católico, de líderes católicos até, que com medo de desagradar o povo, e por povo aqui compreendamos mundo, compreendamos mídia, compreendamos os grandes do mundo com as suas ideologias, porque não querem desagradar o povo, porque não querem desagradar o mundo, desagradam a Deus. E aí o padre sobe no púlpito para pregar ele mesmo, para pregar obviedades, para pregar de tal maneira que não fira as sensibilidades mundanas, porque imagine se o padre vai falar no púlpito que a prática homossexual é pecado. Não, eu não posso pregar isso, já que até mesmo a ONU, Organização das Nações Unidas, está até fazendo pressão sobre as religiões, para que não preguem contra aquilo que para eles é um valor, e que para a palavra de Deus é uma abominação, é um pecado. Então, se vocês não pregarem, nós iremos até beneficiar vocês. Então cuidem de calar a boca dos seus pregadores, líderes religiosos. Então não tenham dúvidas que padres, bispos, fiéis, leigos, fiéis ao ensinamento de sempre, ao ensinamento da revelação, começarão a ser perseguidos por pregarem a verdade, por estarem dispostos a agradar a Deus, mesmo que desagradem o mundo. Quando falarem sobre o aborto, quando a política mundial atual é a redução demográfica, é diminuir o número de gente no mundo, quando essas mesmas organizações promovem os meios contraceptivos, aborto e companhia, e vem a igreja e diz, fundada na palavra de Deus e na prática bimilenar, no ensinamento bimilenar da igreja, e vai ensinar que famílias numerosas são expressão da bênção de Deus e da obediência do casal a Deus, que sabe que não se pertence a si mesmo, que não é dono de si mesmo, que não pode fazer com o seu corpo o que bem lhe aprouver. Então, mas como isso vai de encontro, como isso é contrário ao ensinamento das grandes organizações, dos grandes do mundo, muitos, para não entrar em choque, se não falarem contrariamente, digamos, se não falarem contrariamente ao aborto, se não criticarem famílias numerosas,
também não vão persuadir as pessoas a terem mais filhos. Não vão dizer que tomar anticoncepcional é pecado e pecado mortal. Quantas pessoas chegam ao confessionário, que passaram por outros lugares, e dizem: padre, eu nunca ouvi o padre dizer isso na igreja. Pois é, um silêncio culposo, uma omissão culposa. Eu não vou falar porque eu não quero me comprometer, porque é claro, quando você fala, você vira vidraça.